Olá pessoal, tudo bem? Professor Matheus aqui. Vamos para mais uma aula, hoje aula de História Contemporânea, tá? Então, é a frente B, aula 4, tá? Revolução Francesa 2. Vamos começar aqui nossa aula, então, revendo alguns conceitos que a gente já tinha falado sobre a Revolução Francesa durante as nossas aulas, tá? Por exemplo, a situação econômica da França em crise, tá? Uma crise deixada pelos monarcas anteriores, Luís XIV, Luís XV, e que estourou, eclodiu aí no rei Luís XVI, que não consegue controlar essa situação de crise. Nós vamos ver que os altos gastos da nobreza, nós vamos ver que os gastos militares da França vão criar ali uma balança deficitária na França. E a França não consegue suprir essa necessidade, essa renda toda. Tirando isso, nós vamos ver uma sociedade dividida em estamentos que já estava prejudicando e criando um certo movimento de revolta. Nós temos o primeiro e segundo estado, respectivamente clero e nobreza, que tinham direitos, que tinham privilégios. E depois nós temos um terceiro estado, que não tinham nenhum tipo de privilégio. Entre os privilégios, o mais importante deles, as isenções fiscais. Eles não pagavam impostos. O terceiro estado, por sua vez, era sobretaxado, pagava grandes quantidades de impostos, e isso começava a complicar a sua vida, interferindo principalmente nas necessidades básicas, o que estoura no ano de 1788 com uma gigantesca crise agrícola na França. Assim, a população camponesa, o campesinato, os artesãos, os sans-culottes, que nós já falamos em sala de aula, eles começam a ter necessidades, passar fome. E isso vai criar todo um movimento de revolta, que vai ser encabeçado por um grupo político e econômico dentro do terceiro estado, chamado de burguesia. Essa burguesia, que continha assim uma condição de vida muito melhor, tinha uma renda e queria retirar a França dessa crise econômica, como também poder participar politicamente e instituir na França uma sociedade burguesa e uma sociedade capitalista. Coisa que ela, além de ter pego das ideias iluministas, também usou de exemplo ali a Revolução Norte-Americana e também a Revolução Inglesa, que acontece no século XVII, que coloca a burguesia no poder do parlamento. Então, esta burguesia francesa estava munida de teoria e de exemplo para tentar escalar e obter poderes políticos. No meio desse transcurso, nós vimos lá tentativas fracassadas do rei Luís XVI de acalmar a população e retirar a França da crise. A última grande tentativa dele foi a Assembleia dos Estados Gerais, que fracassa. Uma reunião que deveria reunir todos os estados para discutir uma possibilidade de saída da crise. Essa reunião termina com uma votação que não vai dar certo e o terceiro estado, com medo de sair da reunião sobretaxado, mais sobretaxado ainda, se reúne numa sala do Palácio de Versalhes e inicia ali a Constituição, a formulação da Constituição, a Assembleia Nacional Constituinte. Esse marca o grande início da Revolução Francesa. Burgueses dentro de uma sala escrevendo a Constituição. Enquanto lá fora, na França, a violência, a agressividade da população do terceiro estado toma conta da cidade. A cidade é devastada por uma espécie de caos violento enquanto é escrito a Constituição francesa. O terceiro estado faz essa violência, gera essa violência na necessidade de defender a Constituição, de defender a formulação da Constituição contra qualquer tipo de ação ou empreendida pelo seu monarca, tentativa de sanar ou acabar com o movimento revolucionário francês. Nisso, nós vamos ter ali dentro da Constituição algumas cartas, algumas leis sendo criadas, por exemplo, a de direitos do homem, né, e do cidadão, que vai trazer ali toda aquela instituição dos ideais da Revolução Francesa, os ideais iluministas da Revolução Francesa, a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Além do mais, temos a Constituição Civil do Clero, né, que vai pegar os bens do clero, né, a fim de sanar a crise econômica da França e vai acabar dividindo o clero em dois lados: refratário, aquele que vai ser contra a revolução, e juramentado, aquele que vai se posicionar a favor dos revolucionários franceses.
Além do mais, lá fora a violência toma conta, criando lá grandes fenômenos, como por exemplo a tomada da Bastilha. Tomada da Bastilha, em 1789, que vai marcar ali o início da Revolução Francesa, como a gente já falou. Então não se esqueça ali dessa grande violência que é gerada. Além do mais, para acalmar a população, nós vamos ver a abolição de privilégios feudais, tá? E isso vai dar uma acalmada na população. Chegamos ao ponto da nossa aula. Em 1791 é gerada a Constituição Francesa, promulgada, uma Constituição que declara que a França agora vai ser uma monarquia constitucional, ou seja, o rei é limitado, o poder do rei é limitado e ele vai ser considerado um cidadão. O único poder que ele vai ter é o poder executivo, certo? O poder legislativo fica a cargo de uma assembleia legislativa que vai ser com membros eleitos, a partir de membros eleitos. E nessa parte eu chamo a atenção para vocês que essa Assembleia Legislativa, a eleição para esses cargos da Assembleia Legislativa vai ser feita de forma censitária, ou seja, por renda. Isso vai criar na sociedade francesa uma clara divisão entre os cidadãos. Nós vamos ter de um lado o que nós vamos chamar de cidadãos ativos, que são aqueles que têm renda suficiente para participar da política, eleito ou votando, né? Nós vamos ver também os cidadãos passivos, aqueles que não têm renda para poder participar da política francesa. E assim, nós vemos nascendo a sociedade burguesa e capitalista que tanto desejava a burguesia francesa. A Assembleia Legislativa, então, nós vamos ver uma clara divisão da própria burguesia, entre uma burguesia ali mais aristocrática, entre um grupo mais aristocrático, não só formado por burguesia, mas como também nobres, a direita, e a esquerda, um grupo mais democrático, certo? Que vão sentar-se nessa Assembleia Legislativa e vão criar as leis, discutir as leis. Obviamente, os deputados, na sua grande maioria, eram burgueses, já que foi instituído o voto censitário. Senhores, o fim da monarquia, uma parte crucial aqui da Revolução Francesa, né? Ali na imagem nós temos os nossos queridos Maximilien Robespierre e Danton, que são dois grandes líderes revolucionários que a gente vai falar daqui para frente, tá? Primeira coisa, o rei, com medo, desesperado por essa situação que estava acontecendo na França, com a sua perca de poder, vai buscar ajuda dos países Emirados para tentar restabelecer o seu poder político. Então ele vai buscar ajuda da Prússia, da Áustria, da Rússia, da Inglaterra, esses países que, na grande maioria, tirando a Inglaterra, é claro, são países absolutistas, e uma ideia de uma revolução popular que tirasse o poder do rei não era nada interessante. Então, nós vamos ver que em 1791 o rei busca este apoio, certo? O rei que já estava ali no seu palácio de Tuileries, rei que já estava com uma fama de ser fujão, por ter tentado fugir. Nós vamos ver então o estopim de toda uma revolta, uma batalha, uma guerra, que vai ser o manifesto do general Brunswick. Brunswick vai falar que, o general austríaco, vai falar que se relarem na família real, ele vai ter que acabar com a população da França, de Paris. Isso vai gerar um clima de guerra, de conflito entre franceses e austríacos. No ano de 1792, a Assembleia decide por declarar guerra à Áustria. Inicia-se assim um movimento de guerra entre Áustria e França. Quem decide por essa lei, quem decide por declarar guerra à Áustria, vai ser a alta burguesia. A baixa burguesia não queria participar dessa guerra. Mas os grandes motivos é o porquê declarar a guerra à Áustria no meio de um movimento revolucionário, em meio a uma revolução que estava acontecendo. Qual era o desejo da alta burguesia de declarar guerra? E aqui nós temos que falar dos desejos da alta burguesia, que era ter uma vitória rápida, uma vitória que simbolizasse toda a sua escalada no poder. Então ela pedia, ela queria, ela ansiava por uma guerra. Ao mesmo tempo que o rei da França, o Luís, também queria uma guerra, pois assim poderia ser que a França perdesse. E por incrível que pareça, o rei da França queria que a França perdesse. Ele conspirava contra os franceses para que ele pudesse retomar o seu poder.
se os austríacos vencessem do grupo revolucionário, Rei Luís poderia retomar o seu poder. Desculpa o galo. Tá? Voltando. Na continuidade dessa guerra declarada, como a gente viu, a alta burguesia e o próprio rei queriam sim uma guerra contra os austríacos. Mas quem acaba se beneficiando dessa situação era exatamente a baixa burguesia. O rei vai ser preso e sua esposa, Maria Antonieta, vai ser preso por conspiração. Ao mesmo tempo, a baixa burguesia se aproveita dessa declaração de guerra para se armar e armar a população, armar os seus culotes. E assim eles vão conseguir escalar no poder. Os jacobinos, que nós vamos conhecer agora, este grupo de baixa burguesia, junto com os sans-culottes, conseguem se aproveitar dessa situação de guerra declarada para escalar no poder da França. Os líderes, nós vamos conhecer Danton, nós vamos conhecer Robespierre, né? E nós vamos conhecer, aliás, já falamos sobre ele aqui, Marat, que era um jornalista, que era o escritor de um jornal ali, que é o Ami del Peuple, que é um jornal que circulava entre as massas da França na época da Revolução. E essa guerra vai fazer com que os jacobinos consigam escalar no poder, subir no poder da França. Começa então o que nós vamos chamar de momento da Convenção. A Convenção Nacional de 1792 a 1795 vai ser o momento onde os jacobinos conseguem subir no poder. Eles retiram a Assembleia Legislativa e colocam no seu lugar a Convenção Nacional, certo? A Convenção Nacional ela vai ter o poder legislativo e vai aprovar algumas leis muito importantes, como, por exemplo, a substituição do calendário. Vai ser um calendário agora que não era mais um calendário religioso, e sim um calendário secular. Um calendário baseado nas estações do ano, mostrando ali, relembrando para nós aquele desígnio camponês que tinha os jacobinos, que tinha essa baixa burguesia, essa vontade de auxiliar ali, os camponeses ao terceiro estado. Tá? Além do mais, nós vamos ver lá a Marsilhesa sendo adotada como hino e também a questão do sistema de medidas sendo substituído pelo métrico decimal. Tá? Eu não coloquei no slide, mas são informações aí que são relativamente importantes. Né? Obviamente, a Convenção Nacional vai ter também a eleição da uma maioria burguesa. E aqui vai ter a famosa divisão que a gente fala, jacobinos. A baixa burguesia sentaria de um lado da convenção, o lado esquerdo. Já do outro lado, os girondinos, a alta burguesia, sentaria do lado da direita. E embaixo nós vamos ver a planície ali, que seria uma alta burguesia, uma galera que estaria de um lado ou do outro. Às vezes eles mudavam de posição. Então nós temos aquela clara divisão da Revolução Francesa entre a direita e a esquerda, os girondinos e os jacobinos. No final, senhores, com os jacobinos no poder, há então finalmente a ordem de execução do rei Luís. Luís XVI ele é guilhotinado, né? Claro, ele é guilhotinado como um rei, com toda a honra que um rei tem, mas ele acaba tendo sua cabeça cortada por este instrumento feito por um médico francês na época, que tinha a intenção de criar uma máquina de precisão cirúrgica para realizar amputações. A sua máquina, no entanto, vai ser utilizada para realizar decapitações. Tá? Durante a Revolução Francesa, um dos mais famosos personagens dessa revolução é a guilhotina, que durante esse período onde os jacobinos estão no poder, vai trabalhar noite e dia, cortando a cabeça de todos aqueles que são chamados de inimigos da revolução. E assim começa uma revolução que é considerada por muitos historiadores a mais sangrenta, uma das mais sangrentas revoluções que nós vamos ter na história. O poder jacobino também você pode encontrar como o terror jacobino, este momento onde os jacobinos estão no poder. Depois de terem guilhotinado o rei Luís XVI, os jacobinos conseguem escalar e tomar o poder da França, 1793 a 1794. Apoiado pelo Terceiro Estado, apoiado pelos sans-culottes, né, e pelos trabalhadores, alguns trabalhadores do campo, alguns camponeses, nós vamos ver que eles tomam o poder com suas medidas que vão ser um tanto quanto contestáveis, por isso que vai render a eles esse título de momento do terror. Como eu já falei para vocês, o grande personagem dessa história, a guilhotina. Entre eles também nós vamos ver Marat, que é o homem morto aqui no slide, e
o nosso querido amigo Maximilien Robespierre, tá? Então nós vamos ver que vai ter sim alguns movimentos de manifestação contra os jacobinos, né? Entre eles a gente pode ressaltar aqui a revolução, a revolta de Vendéia, né? Onde membros do clero, membros daquele clero refratário, instigam a população de uma pequena cidade chamada de Vendéia a se revoltar contra o grupo revolucionário, se revoltar contra os jacobinos. No final, os jacobinos decidem por massacrar essa cidade inteira. Então vai ter um número gigantesco de mortes. Nós vamos ver também o assassinato do jornalista Mahat, Jean-Paul Marat, né, que nós temos nesse quadro famoso ali do assassinato de Marat, onde ele é colocado nessa banheira, onde ele está nessa banheira. Curiosidade aí, ele tinha que ficar nessa banheira, já que ele tinha uma doença de pele, né? Então ele passava os dias tomando banhos na banheira. E segundo a história deste assassinato, uma jovem veio entregar para ele uma carta de inimigos da Revolução, que deveriam ser executados pelos jacobinos. Só que no meio dessa carta ele acaba sendo assassinado. No meio da entrega dessa carta, a moça acaba assassinando Jean-Paul Marat. Mas por que matar Marat? Marat, ele era um dos principais jornalistas da época. Ele colocava no seu jornal as listas de possíveis inimigos da Revolução. Esses possíveis inimigos, é claro, eram levados em conta ali por todos os revolucionários que acabavam por guilhotinar todos eles. Ou seja, a gente pode falar que Marat fazia então o processo, ou ele fazia parte do processo de guilhotinar e de massacre da população que era tida como contra-revolucionária ou inimigos da revolução. Então, matando Marat, talvez você mataria um estandarte da revolução, um estandarte dos jacobinos. E assim Marat termina sendo morto. Claro que isso vai gerar uma extrema comoção e uma extrema reação dos jacobinos, né? Então nós vamos ver que eles vão continuar com as suas eliminações sumárias, todos aqueles que fossem inimigos da revolução, e tirando isso, nós vamos ver que vai ser criado um comitê de salvação pública. Esse comitê vai ter o poder executivo, ele vai tomar decisões rápidas. A França está em guerra, nós precisamos tomar essas decisões de forma rápida. Este comitê vai ficar a cargo deles tomar essas decisões, inclusive caçar e eliminar qualquer tipo de inimigo da revolução. Em cima deste comitê, liderando este comitê, nós vamos falar de Maximilien Robespierre. Ele era o líder do comitê, o líder do poder executivo. Ele que ordena o massacre de Vendéia, e ele vai acabar eliminando todos aqueles que fossem contra o comitê. Não importa se fossem girondinos ou se fossem jacobinos. Ele vai ser o culpado de instaurar o terror da França. Ele vai executar boa parte da população francesa, acusando-os de inimigos da revolução. No final, ele acaba dissolvendo, ele acaba dividindo o grupo jacobino entre membros que não apoiavam as ideias de massacre do Robespierre e alguns que apoiavam e queriam que ele continuasse com isso. No final, Maximilien Robespierre acaba matando os dois lados e se isolando no poder. Ele acaba ficando isolado no poder político da França, sem nenhum apoio. Isso vai fazer com que ele fique enfraquecido e vai facilitar que haja um golpe para tirar ele do poder. Este golpe que tira Robespierre e acaba com o governo dos jacobinos na França é conhecido como Reação Temidoriana de 1794. Esse golpe acontece tirando e executando Robespierre. Fato ali interessante, Robespierre tenta se matar antes de ser executado, mas ele não consegue. Ele acaba tentando dar um tiro na boca, né? Tanto é que você pode ver na imagem do slide. Ele tenta dar um tiro na própria boca, ele acaba errando e estourando o seu maxilar, né? E assim, durante todo o julgamento, ele é incapaz de falar. Ele vai ser julgado, sim, mas vai ser incapaz de falar. No final, os jacobinos pulam fora do poder. Em 1795, é aprovada uma nova Constituição da França, uma Constituição republicana, o voto censitário continua sendo mantido e chegamos nos momentos finais da Revolução Francesa. O Diretório. 1795 a 1799, os
os girondinos conseguem finalmente tirar os jacobinos do poder. Robespierre é guilhotinado, os jacobinos estão com medo agora e os girondinos estão no poder. O poder executivo vai ser retirado à convenção e vai ser criado ali o que nós chamamos de diretório. A eleição anual de 5 homens. 5 homens serão eleitos anualmente para serem líderes do poder executivo. Lembrando que também pode ter reeleição, eles podem se reeleger quando quiser. Qual é o problema? Os girondinos no poder eles vão conseguir sim se fortalecer, mas a gente vai ver que eles vão ter que lidar constantemente com várias revoltas. Muitas revoltas, tanto dos jacobinos, que não queriam ali um governo girondino, os jacobinos que restaram não queriam respeitar um governo girondino, e aí nós destacamos ali a conspiração dos iguais, que acontece em 1795, tentando retirar o poder da mão dos girondinos, e também nós vamos ver alguns monarquistas querendo restabelecer a monarquia dentro da França. O movimento realista na França tenta tirar os girondinos do poder e tentam subir do poder e colocar uma monarquia novamente. No final, nós vamos ver que o diretório, apesar de ser o sonho dos girondinos, ele é muito ineficaz politicamente, ele não consegue comandar a França politicamente. Nisso, nós vamos ver que os membros do diretório, a alta burguesia, os girondinos, todos eles vão acabar apontando por um nome, por um homem que é conhecido por controlar todas essas revoltas, ter várias vitórias no campo de batalha em nome da França. Um homem que na época era aclamado pelos jacobinos, pelos girondinos, pela população francesa. Um cara que todos gostavam e que era um exímio estrategista. Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte vai ser chamado pelos girondinos pelo próprio diretório. E parte do diretório, boa parte do diretório, resolve fazer um golpe para colocar Napoleão Bonaparte no poder. Nós vamos ver que este golpe é o famoso golpe de 18 de Brumário, que acontece no dia 9 de 11 de 1799. Os membros do diretório, todos eles renunciam seus cargos e colocam no lugar, e nomeiam no lugar, Napoleão Bonaparte, que, para não ser chamado de rei ou imperador, vai herdar um cargo chamado de cônsule. Ele vai ser um cônsule da República Francesa. Ele e mais 2 personagens, que não são importantes, já que quem vai herdar todos os poderes da França, perdão, vai ser o próprio Napoleão Bonaparte. Terminamos assim com o 18 de Brumário, a Revolução Francesa. Um abraço, galera. Muito obrigado. Qualquer coisa, toma aqui. Valeu!